Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar então agora para a nossa aula de número 3 da disciplina de Administração Aplicada à Informática, no total de 68 horas, tá? Eu me chamo Alexandre Reis e vamos dar continuidade. Então agora nós vamos trabalhar a visão e os sistemas da empresa, tá? E os sistemas de informação. Então, iniciando, né, o nosso novo conteúdo, a gente vai classificar os sistemas de uma empresa, né? Como é que funciona, como é que ela se dá, e aí por diante. Nós vimos nas aulas passadas que a empresa ela tem que ter uma visão sistêmica, tá? Ou seja, ela é subdividida, ela tem suas partes divididas e bem definidas, e também ela se dá por classificações, tá? Então a empresa comporta-se como um sistema aberto, onde ela recebe as entradas, o input do ambiente em que se encontra, processa e devolve ao ambiente de saídas, ou output, todos os resultados dela. Isso tudo é feito sob pressões ambientais com certa dinâmica, que inclui processos de retroalimentação, que são os feedbacks. Então, as respostas que essa empresa obtém dos serviços prestados, né, o retorno que essa empresa obtém dos serviços prestados, são chamados de feedback, tá? Então, vamos ver melhor à frente, tá? A organização comporta-se de maneira interdependente, onde existem impactos das decisões governamentais na empresa, dos concorrentes da empresa, dos fornecedores, do mercado, dos clientes, consumidores, dos capitalistas, dos sócios das empresas, dos financiadores, do mercado e da mão de obra potencial. Então, pessoal, percebam que toda organização, ou melhor, toda empresa, ela depende, né? Ou ela se comporta de acordo com as decisões governamentais. Ela depende dos concorrentes. Vamos supor uma farmácia, hoje em Belém, né? Existe uma farmácia quase que em cada esquina de Belém. E existe também um concorrente direto logo ao lado dela. Como essa farmácia deve se comportar? Ela deve estar atenta aos preços, ela deve tratar muito bem os seus clientes, tá? Ela deve entregar produtos de qualidade. Eu não posso entregar um produto vencido, por exemplo, tá? Eu preciso tratar muito bem quem são meus consumidores dessa farmácia, tá? Assim como se você tiver uma empresa de software, por exemplo, de desenvolvimento de software, você tem que saber se você desenvolveu essa empresa sozinho ou você tem sócios nessa empresa. Por exemplo, um colega de vocês da sala de aula, futuramente pode ser teu sócio em uma empresa, em um projeto, tá? E aí vocês crescerem, tudo bem? Ou seja, a empresa ela tem que ter uma visão ampla, tá? De todo o ambiente em que ela está, de toda a sociedade que ela faz parte, perfeito? Todos os agentes do ambiente externo, seja ele próximo ou remoto, exercem pressão, ora favorável, ora desfavorável, sobre a organização. Todos recebem uma resposta por parte do sistema, empresa, analisando em particular. Tá? Então, o que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, todas as pessoas que fazem parte de uma empresa, tanto internamente, por exemplo, um funcionário, tá? Um produto daquela empresa, ela vai receber uma certa concorrência. Vamos supor que eu venda, nessa minha farmácia novamente, eu venda remédio para alergia, o Alegra. E esse remédio para alergia eu vendo no preço de R$ 35. Perfeito? O meu concorrente ao lado, uma farmácia Y, por exemplo, ela vende o mesmo remédio a um preço de R$ 30, ou seja, R$ 5 mais barato. Provavelmente eu estou recebendo uma pressão desfavorável para a minha empresa. Logo, meu cliente, quando ele chegar na minha empresa, ele vai, por que tu está vendendo a R$ 35 e o concorrente do lado vende a 30? Eu posso dizer para ele, o meu custo está muito mais alto do que o do concorrente ao lado. Por exemplo, a minha farmácia tem ar-condicionado. Tu chega é climatizada. A do concorrente ao lado não tem ar-condicionado. Perfeito? Não é climatizada, não tem segurança.
a farmácia dele. Por isso que ele corta esses custos e é mais barato o remédio dele. Perfeito? O profissional precisa se tornar mais crítico, mais capaz no que diz respeito à confecção de análises melhores elaboradas sobre seu objetivo de trabalho, bem como a acessibilidade das informações geradas pelo SI, o Sistema de Informação da empresa. Então, nós profissionais da área de tecnologia da informação, famosa TI, né, nós temos que se tornar profissionais críticos, capazes de atender qualquer situação, claro, de informática que esteja ao nosso alcance, perfeito? Mas é melhor que a gente entenda dos sistemas de informação da empresa. Afinal de contas, é por isso que nós somos contratados, tá? Na maioria das vezes, as empresas contratam nós de tecnologia da informação para que a gente entenda um sistema em si, tá? Algumas empresas te dão treinamento sobre o sistema que já funciona nelas, tá? Outras não, outras nós temos que entender como é que funciona esse sistema. E outras até nós temos que ser o suporte técnico desse sistema. Ensinar, por exemplo, para o advogado do setor jurídico a trabalhar com o sistema da empresa. Perfeito? Existem, como eu falei para vocês agora há pouco, subsistemas. Tá? Então, subsistemas significa que a visão sistêmica da empresa proporciona o aparecimento de subsistemas, por exemplo, subsistema de compras, faturamento, de produção, de manutenção, subsistema jurídico, por exemplo, tá? Então, dentro de uma empresa, ela possui um sistema. Dentro desse sistema, abaixo dele ou dentro dele, a gente tem um subsistema, tá? Ou seja, uma parte específica só para o setor de compras. É uma parte específica só para o setor de faturamento. É como se tu fosse no caixa de um supermercado e tu tem um subsistema do sistema total do supermercado. Por exemplo, a caixa ela é responsável pelo faturamento, pelo valor que entra, pela quantidade de compras que é passada naquele sistema lá de... A caixa é responsável pelo estoque do supermercado? Não, né? Logo, essa parte de estoque, gerenciamento de entrada de produtos, de saída de produtos, é outra pessoa do supermercado que vai ser responsável por esse sistema. Perfeito? Então, olha aqui uma imagem, né? Então, as empresas, elas... Tá aqui a empresa, então ela tem a mão de obra, que é a entrada, né? Matéria-prima e as máquinas. A gente tem a entrada, o input, a gente tem o processamento dos dados e a gente tem a saída, que são os produtos, os bens e os serviços. Só que a empresa ela está ligada ao meio externo, ela está ligada ao governo, ela tem relações com a tecnologia, relações de mundo, com as variáveis econômicas, com os clientes, com a sociedade, com o mercado, com os fornecedores. Eu poderia botar até um novo aqui, né? A empresa hoje ela está relacionada até com uma pandemia. Hoje, a empresa ela tem que se reinventar devido à pandemia, que é um fator externo, não é isso? Hoje as empresas elas não podem simplesmente abrir e colocar os funcionários lá para dentro para trabalhar, né? Tem uma série de medidas de segurança para que esses funcionários não adoeçam, tá? E não vá passar a Covid-19, por exemplo, para os seus outros colegas de trabalho, perfeito? Então hoje a empresa ela tem uma relação muito forte com os ambientes externos a ela, tá? Se muda o governo, uma empresa X ou Y vai sofrer algumas alterações, tanto favorável como desfavorável, como foi colocado no slide anterior. Então a empresa em si, né? Ou melhor, a organização, um sistema que permite a transformação de recursos diversos obtidos do ambiente externo ao sistema, nós já vimos, né? Em produção de bens e serviços, os quais são demandados pela sociedade ou ambiente externo ao sistema. Então, nós vimos que a empresa ela sofre interferência do ambiente externo. Logo, dados eles são inseridos em um sistema, tá? Ou no computador, por exemplo, no sistema de informação, que a gente vai ver mais à frente. Esses dados são processados para ter um resultado, que são o output, ou a saída, ou melhor, os dados são processados e surgem informações, perfeito? Quanto ao sistema da empresa, né? A ideia do sistema está a geração de determinada produção, output,
com base em recursos. Aqueles recursos nós já vimos, mão de obra, tá? Matéria-prima, input. E por meio de um esforço de transformação, que é o processamento. É como se eu pegasse uma matéria-prima, um recurso, transformasse ele, processasse esse recurso e desse um resultado, que era uma saída, um output, tá? Falando aqui na área de computação, né? É como se eu pegasse um código-fonte, né? Um programa, e eu processo esse programa, começo a desenvolver com meus programadores, analista de teste, tá? Pego os requisitos daquele sistema e dou uma saída, que é o sistema pronto, né? O aplicativo pronto de um determinado projeto, perfeito? Os sistemas de informação são uma especificidade dos sistemas e preocupa-se em gerar informações oportunas e relevantes para uma determinada finalidade, tá? Então, a gente vê que os SIs, né, o SI, eles são sistemas que vão gerar informações relevantes. Então, para que eu vou ter um sistema de informação? Para me dar resultado, para me aumentar o meu controle, para ajudar a tomada de decisão do gerente da empresa e aí por diante. Perfeito? O que é um dado? Tá? Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só não condiz a uma compreensão de determinado fato ou situação. Por exemplo, uma letra, um valor numérico ou a junção de ambos. Isso aqui, se eu falar para vocês, é apenas um dado. Ó. A junção de 3 letras e 4 números é apenas um dado. O processamento dos dados é pegar esse cara aqui, jogar no sistema, né, e tentar analisar. É o processo de conversão de dados em informação. Então, só esse número aqui, tu não sabe o que é. Por mais que tu deduza aí, aluno, tu vai pensar que, professor, isso eu estou vendo que é uma placa de carro. Ah, perfeito, tu acertou. Só que é uma placa de carro do modelo antigo, que tu já está acostumado, certo? Mas eu poderia jogar qualquer número e qualquer letra aqui e talvez tu não adivinharias o que é, tá? Só que os dados, eles são inseridos em um sistema, tá? Para serem produzidas informações. Ou seja, o mais relevante, o melhor é a informação que o dado me dá, perfeito? Então, olha lá, informação é um conjunto de dados que, após a sua análise, resulta em informações de valor, tá? Resultado. Através de informações, podemos tomar decisão. Que decisão eu posso tomar ao longo da consulta do meu veículo, resumida aqui no site do Detran Pará? À medida que eu jogo a placa do meu carro aqui, né, e coloco as letras no sistema de informação do Detran, eu vou obter informações. Que informações são essas? Se o meu carro está com o IPVA pago ou se o IPVA está vencido. Se tiver vencido, por exemplo, à medida que eu pegar meu carro e sair na rua, o agente de trânsito do Detran pode me parar e me multar. Eu vou perder dinheiro. Afinal de contas, eu não quero perder dinheiro, não é isso? Então, eu entro no sistema online do Detran, pago meu boleto e pronto. Agora eu estou livre, apto a andar ao longo da cidade. Perfeito? Então, olha aqui, é o resultado da consulta do veículo. Ó, informação gerada a partir de um sistema de informação através de um dado descrito. Ó. A gente tem a placa do carro, a gente tem o ano de fabricação, a categoria do carro, a marca e o modelo, a jurisdição, o ano, o município que o carro está emplacado e a procedência do carro, né? Se, por exemplo, eu colocasse os dados e os dados não aparecessem aqui, poderia ter uma fraude na placa do carro, perfeito? Ou seja, outra informação, tranquilo? Quando um carro é roubado, por exemplo, os dados daquele carro são colocados em um sistema de informação do Detran, para que o carro, quando o agente de trânsito olha aquela placa, identifique no sistema que aquele carro está roubado naquele momento, perfeito? Então, a partir do processamento de dados, a partir da análise de um sistema de informação, um agente consegue tomar uma decisão, perfeito? Que decisão seria essa? Me multar ou não se o carro tivesse atrasado. E o conhecimento, pessoal? Conhecimento é o estudo da informação. Não existe conhecimento sem a vivência, sem a experimentação. Podemos dizer dessa forma que informação é uma espécie de saber teórico ou prático. Já o conhecimento é sempre um saber prático, pois ele foi vivenciado, testado e experimentado.
independente das informações ou dados que lhe compõem. Então, como eu falei para vocês, né, o conhecimento é o estudo da informação. E se eu pegar essa informação e jogar no meu dia a dia, né, na utilização da informação no meu dia a dia, eu estou gerando conhecimento. Tá? Então, eu faço aquilo na prática, eu desenvolvo aquilo na prática. É igual tu tá consertando quer aprender a consertar um computador, tu começa a estudar, obter informações, dados, como conserta, e no final das aulas tu pega uma chave de estrela e começa a consertar um computador, usa uma pasta térmica lá no processador e limpa a memória RAM, troca a memória, troca o HD daquele computador que poderia estar com problema e tu tem um resultado. Isso tu gerou conhecimento prático, saber prático, perfeito? Falando de sistema de informação, ele diz respeito a um conjunto de recursos que visa a produção de informações relevantes e oportunas, como nós já vimos lá no exemplo lá da informação do Detran, né? Com base em dados específicos, valendo-se de processos previamente definidos, perfeito? É um sistema de informação contábil, por exemplo. É um sistema de informação cujo enfoque é a produção... Opa, tem um pequeno erro aqui. É a produção de determinado tipo de informação mais específica. A informação contábil tem a ver com faturamento, os custos, a contabilidade, orçamento, padrão, estoque, banco, fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber. Tudo isso aqui, todas essas ações têm a respeito do cara que vai trabalhar com esse tipo de sistema. Um contador, por exemplo. Um contador ele está acostumado a trabalhar com o faturamento da empresa, com os custos que essa empresa tem, com o orçamento que ela tem, que é o valor monetário, se ela tem um estoque legal de produtos, se ela possui um fluxo de caixa, tá? O dinheiro está entrando e saindo na empresa, e aí por diante, tá? Mas para que isso seja melhor analisado, a gente tem um sistema de informação que não deixa de ser um software, perfeito? E aqui tem a ver alguns conceitos muito importantes que vocês devem entender a partir de agora, que é o conceito de eficiência. Eficiência diz respeito ao método, ao modo de fazer algo. Conforme Build 90, né, consegue definir eficiência sendo fazer certo a coisa. Ou seja, se eu consigo fazer uma coisa certa, tá? Então eu sou eficiente. Eficiente é manter o nível de produção, reduzindo-se o consumo de recursos. Então, para eu produzir uma caneta, por exemplo, eu tenho lá uma caneta Bic, eu tenho a tampa de plástico, eu tenho o cilindro daquela caneta Bic, né, que é geralmente acrílico, e tenho aquela parte interna que é a tinta, tá? E o bico de metal da caneta Bic. Se eu conseguir fazer com que eu produza 1000 canetas Bic num certo X de tempo, né, eu sou eficiente. Agora, se eu conseguir essa mesma produção, 1000 canetas, diminuindo o consumo de recursos, eu aumento a minha eficiência, perfeito? Eu sou mais eficiente ainda. Então, vamos levar para a área de informática. Se eu faço um site para alguém, né? E esse site eu consigo trabalhar, só eu que estou desenvolvendo, eu consigo trabalhar, fazer um site em 3 meses e entregar para o meu cliente, eu tenho X de eficiência. Agora, se eu virar à noite trabalhando, né? Alguns dias trabalhar dobrado, por exemplo, e entregar o mesmo site, mesmas características, mesmos requisitos e etc. Em 1 mês e meio, que é a metade de tempo, eu consigo dobrar a minha eficiência. Deu para entender? Que é eficiência. Então, agora, eficácia. Diz respeito à ideia de resultado. É o grau de realização de objetivos. Consegue definir como sendo fazer a coisa certa. Ser eficaz é aumentar o grau de realização dos objetivos, mantendo o nível de produção. Então, olha lá para o site novamente. Eu estou conseguindo, estou eficiente. Só que eu quero ser eficaz e eficiente, né? Então, eu faço aquele site que estava igual àquele outro que eu estava fazendo em 3 meses, em 1 mês e meio, reduzindo custos e aumentando a minha produção. Logo, eu também sou eficaz, perfeito? Agora, se eu fizer
o site em 1 mês e meio, só que a qualidade do meu site foi inferior àquele que eu fazia em 3 meses, por exemplo, eu não estou tendo eficácia, perfeito? Lembrando que eficácia tem a ver com a qualidade, com fazer a coisa certa, perfeito? E para finalizar o conceito, a gente tem a produtividade. Produtividade é a relação entre as entradas e as saídas, tá? Ser produtivo é conseguir aumentar a produção, mantendo-se o mesmo nível de consumo de recursos. Então, quanto maior a produção que eu tenho, por exemplo, mantendo a quantidade de recursos, mais produtivo eu sou, perfeito? Então, voltando para o exemplo do site, para facilitar o entendimento de vocês. Então, eu quero ser produtivo. Eu tenho aquele site com aqueles 5 requisitos para serem desenvolvidos e eu tenho 3 meses para desenvolver ele. Eu mantenho a quantidade de recursos, a mesma quantidade de horas e os mesmos recursos de entrada e desenvolvo eles nos 3 meses planejados. Logo, eu estou sendo produtivo e eficiente. Agora, se eu quero ser produtivo, eficiente e eficaz. Eu uso a mesma quantidade de recursos, sou produtivo. Eu estou trabalhando e vou entregar ele. Eu sou eficiente. Agora eu diminuo o tempo, eu trabalho muito mais. E diminuindo o tempo de entrega, eu sou eficaz. Perfeito? A eficiência e a eficácia na organização ou na empresa. A empresa é eficaz quando coloca no mercado o volume pretendido do produto certo para determinada necessidade. Tá? A empresa é eficiente quando consegue o seu volume de produção com o menor dispêndio possível de recursos, portanto, ao menor custo por unidade produzida. Então, voltando aqui na caneta BIC, né? Então, eu consigo reduzir os meus recursos para desenvolver a caneta BIC e eu consigo entregar esse produto. Eu estou sendo eficiente. Perfeito? Então é isso, pessoal. Por enquanto, na nossa aula 3, a gente ainda não tem um exercício para desenvolver, tá? Por enquanto, a teoria. E qualquer dúvida que venha a acontecer, podem me mandar um e-mail aqui nesse e-mail, tá bom? Muito obrigado